Empreender para mim hoje é uma missão sem fim. Não existe fim, né? Mas hoje eu identifiquei já toda essa estrada vivida e estrada que tem fracassos, não foram poucos, e sucesso, que a vida é um aprender, servir, ganhar e compartilhar. E o que eu estou fazendo com você agora é compartilhar. Ok, vamos lá? Eu sou João Kepler, sou empreendedor desde que me entendo por gente, desde que comecei a fazer negócio muito cedo, ainda quando criança. Cresci com essa mentalidade que eu precisava correr atrás dos meus objetivos e daquilo que eu queria. Meu pai nunca me deu nada, então eu precisava correr atrás para ter as coisas, apesar do meu pai ter muito, mas ele não me dava. Ele dizia assim, se vira, moleque. E nessas circunstâncias eu passei a empreender e passei a gostar daquilo que eu fazia, passei a buscar e a procurar e ser protagonista do meu próprio destino. Só eu poderia mudar e poderia conquistar aquilo que eu queria, já que ninguém poderia me dar aquilo. Daí por diante eu comecei a contestar muita coisa, contestar o status quo das coisas. Por que eu precisaria entrar na faculdade, precisaria me formar? Por que eu precisaria fazer o que os meus colegas faziam? Por que eu tinha que ter aquela roupa bonitinha e não ter o meu jeito de ser e ser da forma que eu queria? Por que eu tinha que entrar no padrão da sociedade? Então, eu me tornei uma pessoa subversiva a partir desse momento, ainda enquanto jovem, ainda enquanto adolescente. E esse meu jeito de ser, isso não é no sentido de chocar a sociedade, né? Então, naquela época você botava uma tatuagem, você estava chocando a sociedade. Não, eu não era assim. Eu era um garoto normal no sentido dos padrões daquela época, porém eu pensava diferente. E falava sobre isso. E muitas vezes quando você fala aquilo que as pessoas não querem ouvir, você é um pouco excluído ou escanteado. Então, a história é quando você é jovem, para você jogar futebol quando você é ruim, você precisa ser o dono da bola e do campo, né? Então, eu meio que busquei fazer isso. Eu sempre procurei ter meu próprio dinheiro, meu próprio recurso, minhas próprias ferramentas, sem precisar as ferramentas de ninguém, porque não era fácil para mim e nunca foi fácil para mim. Existe um empreendedor de oportunidade, um empreendedor de necessidade. Eu fui as duas coisas, né? Porque para mim a necessidade era uma oportunidade. As pessoas muitas vezes assim, eu vou ter que trabalhar. Eu dizia, não, que bom que eu vou trabalhar. Para mim nunca foi uma obrigação. Eu sempre amei o que fiz, né? E fiz o que eu amava. E nesse sentido, eu comecei a empreender muito cedo e nunca mais parei. O empreender, para mim, tem muito a ver com vender. Né? Empreender, hoje a gente sabe que é um comportamento, é um estilo de vida, é um jeito de ser e se comportar. Mas para mim, lá atrás, empreender rimava com vender. Aquilo era uma coisa muito ligada à outra. E foi assim ao longo de toda a minha vida. Eu tive vários negócios já como adulto, já depois de casado, eu tive vários negócios na economia tradicional. 10 anos atrás, eu fui buscar investimento para uma empresa que eu tinha, um site de venda de ingressos. E fui buscar investimento porque eu ouvi dizer que existia dinheiro para esse tipo de negócio, para tecnologia. Existia dinheiro disponível. Só que eu não sabia nada do que era uma startup, eu não sabia nada do que era uma empresa, eu não sabia muito como funcionava esse mundo de captação de investimento. Eu procurei investimento num fundo brasileiro chamado Criatec, recebi não. Fui buscar dinheiro num fundo que tinha investido no Facebook chamado Axel, no Silicon Valley. E fui lá, marquei a reunião, fiz um PowerPoint e fui buscar e fui pedir investimento para este fundo de investimento. E cheguei lá, apresentei o meu PowerPoint do jeito que eu achava que tinha que ser, não da forma que eles queriam ver, mas da forma que eu achava que tinha que falar, e recebi um grande não também. Então, desses 2 nãos, eu percebi que eu estava errado, porque o meu negócio era muito bom, faturava muito, mas ele estava cheio de erros e cheio de falhas que eu não conseguia enxergar. E é aí que entra a grande falha de muitos empresários e empreendedores brasileiros, que eles não conseguem olhar a situação, a empresa deles de fora. Eles estão ali tão envolvidos com o dia a dia que não conseguem entender o que precisa ser feito na perspectiva dos outros e não na nossa perspectiva. Eu tive um insight e recebi informações do que eu precisava fazer para ter investimento. Basicamente, eu precisava mudar o meu negócio. Eu precisava, que a gente chama de pivotar meu negócio.
Eu precisava sair, por exemplo, de B2C, que era um site de venda de ingresso, para B2B, que era uma plataforma ser utilizada em sistema white label para outros concorrentes, por exemplo. Mas como você fazer negócio com o seu concorrente? Isso é uma mudança de mindset. Isso é uma mudança de comportamento e uma mudança de estrutura da tua empresa. Eu saí, por exemplo, de 3 escritórios, 40 colaboradores, para um escritório e uma sala com 4 colaboradores. Então, esse downsizing, essa reestruturação que eu fiz, foi porque eu percebi que era muito mais negócio ter margem do que ter faturamento. Tem muito mais negócio ter uma boa margem operacional e ganhar mais dinheiro, mesmo faturando menos. Eu encontrei e conheci também outros investidores que me ensinaram a entender o que é o investimento anjo, que é aquele investimento onde você dá não só dinheiro, mas dá também mentoria, apoio, know-how, conhecimento, skill seu, né? Então, eu não só arrumei a minha empresa, estruturei a minha empresa num outro modelo, como também passei a fazer investimentos em outros empreendedores. A partir desse momento, deixei de empreender nas minhas coisas e passei a empreender o sonho dos outros empreendedores. Hoje nós temos 400 empresas no nosso portfólio investidas, que é o nosso portfólio de investimento. E aí imagina, se eu já tinha conhecimento de 40 empresas, imagina eu ter acesso à vida e ao dia a dia de 400 empresas. Claro que não dá para estar com elas o tempo todo, mas eu tenho a oportunidade de conviver com esses caras. Eu tirei uma grande lição dessa jornada, que foi desde lá, quando eu era pequeno, até comecei a empreender até hoje, eu digo que empreender para mim hoje é uma missão sem fim. Não existe fim, né? O empresário precisava fazer um planejamento estratégico de 5 anos para a sua empresa andar no trilho, vamos dizer assim. Hoje não precisa, hoje você tem método muito mais simples, muito mais rápido, onde ele pode errar e errar rápido, né? Quando erra, é olhar aquele erro como aprendizado e não como fracasso. Não achar que é derrotado e sair do game porque está derrotado. Não, mas peraí, o que eu posso fazer de aprendizado em cima disso? O que eu posso aprender em cima desse fracasso que eu tive? Então, o problema, ele tem que ser olhado de cima. O problema, ele tem que ser olhado de uma forma onde você sai um pouco do problema e ver quais são as saídas e as conexões que você tem que fazer para poder resolver aquele problema, para poder encontrar o caminho. Muitas vezes o caminho está dentro de casa. Por exemplo, dar a voz a um colaborador. Porque o colaborador está vendo aquilo, mas ele é tolhido, ele não consegue dar opinião, porque você não sabe de nada, eu que sei, eu sou o dono. Então, assim, às vezes, uma criança dá uma ideia, dá uma sugestão, né? Ou então o próprio colaborador pode encontrar um caminho, seja um novo canal de venda, um novo canal de distribuição, seja enxugar o custo operacional ali que está alto, ou até mesmo custo administrativo. Eu disse, inclusive, que no meu caso, eu saí de 3 escritórios, 48 colaboradores, para uma sala 3x4. O que aconteceu com a sua empresa? Não, eu estou reestruturando a minha empresa. Eu identifiquei que eu tinha um problema que era gastava mais do que ganhava, por exemplo. Você tem capital intelectual, você tem condição de fazer o que você quiser e ser o que você quiser. Então, tem empresas que nasceram com um aplicativo. Hoje é a ferramenta do que você tem na mão, um celular, você pode montar uma empresa ali dentro e fazer o que você quiser. E assim é no computador e assim na sua cabeça. Lá atrás não tinha isso. Então, pessoas como eu, empreendedores como eu, que perceberam isso lá atrás, conseguiram se dar bem e hoje estão tendo reflexo e resultado desse trabalho, dessa aposta de olhar para onde estava todo mundo olhando, mas chegar ao que ninguém estava vendo. E tomar coragem de fazer o que ninguém queria fazer, que é correr risco, ousar, né? Perder, porque quem tem medo de perder não ganha. Você só ganha se arriscar. Então você não pode ter medo de perder. Subversivo para mim é nesse sentido, entende? Tem 2 situações, né? O problema de empresa de quem contrata startups e o problema das próprias startups. O problema da startup, a partir do momento que você investe, no nosso caso, a gente já mapeou quais são os problemas que ele pode ter, inclusive no futuro, né? Principalmente aquela empresa que quer fazer de tudo um pouco. Eu digo que se você não pode ser pato, voa mal, nada mal, faz tudo mal. Você tem que focar naquilo que você quer. Sua empresa tem que ser boa nisso. Então, cada negócio, seja ele digital ou não, ele precisa eleger aquilo que ele vai ser o principal negócio dele. Pode ter alguma coisa paralela? Pode ter uma coisa paralela, mas o principal, o core business dele está ali. O foco é aquele, né? Se eu vou investir em você, você precisa ter o carro-chefe da tua empresa.
O Word é meu carro-chefe, no caso, olhando para o Microsoft Office. Né? E os outros vêm depois. Claro que o Office cresceu, nessa analogia, ele cresceu todos bem, né? PowerPoint, Excel, Office, Word cresceram juntos. Mas no nosso caso, a gente pediria para que o empreendedor tivesse um foco específico e um problema para resolver. Porque empreender, para mim, é resolver problemas. Empreender é você achar um problema e tentar resolver aquele problema. Aí sim, você está efetivamente empreendendo e construindo algo útil para a sociedade ou para aquele mercado que você quer atender no foco que você escolheu. Valuation e valor de mercado, ele só existe se alguém pagar a conta. Vou explicar isso. Nós chegamos a uma perspectiva que a empresa vale 2 milhões de reais. Ok, tudo bem. Você acha isso? As perspectivas estão mostrando isso? Beleza. Alguém paga esse valor? Algum investidor estratégico, investidor profissional paga esse valor? Paga. Então, ela vale 2 milhões de reais. Não, ninguém paga. Papel aceita tudo, então é o que você acha, mas não é o que é a percepção do mercado em relação ao teu negócio. Cansei de negociar com um empreendedor que diz, não, meu negócio vale 10 milhões. Eu vou dizer, quem paga os 10 milhões? Me prova que alguém paga, que eu digo, tudo bem, ok, eu acredito. E o grande erro do empreendedor é o seguinte, ele achar que, imaginando que alguém pague os 10 milhões. Ok, deu sorte, teve um cara que pagou. Quem é o investidor que pagou os 10 milhões? Ele sabe o que está fazendo? Sabe. Ah, então você deu sorte. O cara sabe o que está fazendo. Imaginando que vale os 10, que o investidor profissional pagou os 10 milhões, beleza. Isso você está no momento, num estágio X. Só que você vai crescer. Você vai para o estágio Y. Vai ter outra rodada de investimento lá na frente. Esses 10 milhões seria a próxima rodada. Ou seja, você fica muito apertado para a entrada de um outro investidor, de um novo investidor. Então, mesmo aquele investidor que entrou antes, ele pode perder, porque vai andar de lado, entendeu? A empresa não vai crescer tanto de valuation como deveria. Então, o empreendedor fica obrigado a dar um salto muito grande, a gente chama de rampar muito rápido a empresa dele para poder chegar no valuation que ele achava que era, tá ligado? Para continuar, para poder fazer jus àquela perspectiva que foi gerada em cima dele. A empresa que não tem faturamento, ela tem alguns fatores que têm valor. O próprio empreendedor, que é o principal valor do negócio iniciando, né? Quem é o empreendedor que vai entregar aquele resultado e se ele tem capacidade e competência para entregar o resultado. Segundo, que ideia de negócio é essa? Né? Quão disruptiva é ou é única ou tem que diferencial que tem que ninguém pensou ou que não conseguiu conquistar? E as ferramentas que você vai usar para entregar aquilo que você disse que vai fazer. Então são esses os fatores que fazem, tem mais fatores, mas são esses os principais fatores que fazem você acreditar que aquele negócio vai ter aquele valor e vai conseguir esse resultado que você espera. O que está acontecendo no Brasil? Os empreendedores estão melhor preparados. E como eu disse, tem muito mais ferramentas, treinamento, cursos, capacitação. O Be Academy é um exemplo real disso. Né? Onde você tem uma formação MBA em negócios, em marketing, em tudo que o empreendedor precisa para construir o business dele. Então, antigamente não tinha isso. Ou você tinha que fazer uma faculdade, você tinha que... E mesmo assim as faculdades não ensinavam isso. Né? Não ensinavam. A faculdade de administração, por exemplo, sendo subversivo, com todo respeito aos administradores, ensina a administrar a coisa dos outros, não as suas. Quem está me assistindo é administrador sabe do que eu estou dizendo. A gente não aprende a administrar a nossa própria vida, nossa carreira, nossa jornada. Aprende a administrar a coisa dos outros. E aí? Ah, você pode usar na sua? Pode, mas você não foi preparado para isso. Você não foi preparado para empreender na faculdade. Entende? Então isso faz uma grande diferença hoje, com esses empreendedores, com todas essas possibilidades, essa condição de ter acesso à informação muito mais rápida e mais simples e mais fácil, ele consegue transformar o mercado. Ele consegue ultrapassar as barreiras de mercado, consegue burlar um pouco a burocracia ou tentar facilitar a vida dele de alguma forma. Porque empreender sempre vai ter dificuldade, empreendedor tem dor no final. Então não adianta ele dizer, vai facilitar a vida. Não é. Ele se prepara para enfrentar as dificuldades. E vai ser assim. A gente está vendo com esses empreendedores melhor preparados, muito mais projetos dando certo e projetos crescendo.
Só para você ter uma ideia, das 400 empresas que nós temos, nós só perdemos 14 até agora. A régua mundial são 50% você perde dos investimentos que você fez. A gente está perdendo muito menos. Isso é reflexo de quê? Desse aprendizado, dessa evolução, não só do mercado, mas principalmente dos empreendedores que fazem o mercado, que fazem os negócios, que constroem empresas, né, com empresas com mindset completamente diferente, focados no capital intangível, que não pega, menos focado no capital tangível, que é aquilo que pega mesa, cadeira e estrutura. Então são outro tipo de empreendedor. No passado, para empreender, você era muito focado em coisas. Hoje você é focado em soluções daquelas coisas que as coisas fazem para você. Eu, como investidor, eu não entro para me apaixonar. Eu me apaixono pelo empreendedor, não pelo negócio dele. Porque o negócio dele pode ser vendido, vou manter o relacionamento pro resto da vida com ele. E pelo menos pretendo, pelo menos é assim que tem que ser. Então, quando eu olho uma empresa, eu olho para onde e qual seria a saída dessa empresa nos próximos anos. Será que eu posso vender ela para uma Coca-Cola? Para um Google? Né? Ou posso fazer uma saída? Porque o investimento ele entra, mas ele tem que ter um retorno sobre o capital investido. Não só para mim, como para o empreendedor também. Quando o Bruno me apresentou o projeto da Bee Academy, tem uma coisa que me atrai muito em qualquer conversa com qualquer empreendedor, é o propósito. O que eu quero fazer com aquilo? Né? E na conversa ficou claro para mim que o propósito era ajudar cada vez mais pessoas. Né? Não era somente fazer um lançamento de um produto, como o marketing digital costuma fazer, nada contra, cada um tem a sua estratégia. Mas era construir algo que tivesse uma relação off e on, claro, mais para o on, que é o business dele, a vida toda, é especialista nisso, mas que ele estava construindo algo muito estruturado, planejado, organizado, e que isso era uma sequência que tinha uma perenidade, que isso iam ser vários módulos, isso ia ficar para sempre. Eu tive a sensação de que isso é uma coisa para sempre. Não era um lançamento efêmero, que isso vai um mês, 2 meses, acaba aquele curso, vai outro. Era uma coisa que tinha um início, meio e fim. Então, eu senti eu senti essa vibração. Eu gostei muito desse conceito de construir na prática, até porque eu digo que na teoria a prática é outra coisa. Ou na prática a teoria é outra coisa. Então, eu penso nisso o tempo todo. E quando você traz pessoas de mercado, não da academia, mas também da academia, mas não da academia, mas são empresários, pessoas que já sofreram, já passaram por isso, têm track record, já sentiram na pele o skin in the game e está passando aquela realidade para os alunos, para os participantes dos cursos, isso é sensacional. Isso é sensacional. Então, isso faz uma grande diferença no mercado. E são poucas universidades, poucos cursos que têm pensado em fazer isso. Ou agora estão migrando para isso. Então, quando a Bee Academy é um conjunto, como eu disse, é complementar tudo isso que está por aí. É uma mistura de todos esses conceitos, uma mistura de tudo isso que a gente está vendo, de uma faculdade que, em teoria, em pouca prática, aquelas que têm prática se atropelam, não conseguem fazer. Então, quando você traz para dentro de um ambiente de ensino, pessoas que têm experiência, que sabem se comunicar, que não é somente ter experiência, mas saber passar aquela experiência. E os nomes que ele escolheu, todos eles têm essa pegada de saber passar o seu conhecimento e repassar o seu conhecimento para que as pessoas se inspirem no fracasso e no sucesso dele. Não só e nas melhores práticas, né? Porque as melhores práticas, você encurta o caminho do empreendedor, do empresário, da carreira de um profissional que quer fazer uma carreira executiva, por exemplo. Porque nada impede de um cara que quer ser funcionário público participar do Bee Academy. Por que não? Ele vai entender como funciona o mundo todo e vai prestar o melhor serviço enquanto funcionário público. Porque ele vai ter uma visão muito geral do mundo, né, desse mundo atual, desse mundo moderno que a gente está vivendo, desse mundo digital. Bom, eu vou trabalhar uma matéria. No meu caso, a minha parte é não falar somente só sobre investimento, que é o que eu sei fazer muito bem, né? Eu vou procurar estruturar a aula investimento, mas de uma maneira que
eu consiga passar os meus anos empreendendo, ou seja, tudo que eu passei enquanto empresário, enquanto empreendedor, até chegar ao investimento, e aí como se preparar para conseguir esse investimento. No meu livro, meu novo livro, A Arte de Atrair Investidores e Dinheiro Inteligente para o Seu Negócio, eu tento fazer um pouco isso. É mais ou menos o que eu vou fazer dentro do Be Academy. O empresário tem que ver o mundo, como ele tem que se preparar para o mundo na prática, como tem que estruturar o negócio dele para ser atraente a qualquer investidor, seja ele banco, seja ele investidor profissional, investidor estratégico, fundos, no Brasil e no mundo. Então, muitas vezes é também, será se eu preciso de investimento? Será se o melhor dinheiro não é o dinheiro do cliente? Sim, não tem problema. A matéria investimento, a matéria que eu vou fazer vai ajudar também nisso. Não só para conquistar, mas também para entender que não precisa, que você pode conseguir conquistar aquilo que você precisa para o teu negócio com os próprios esforços e com as pivotadas que eu já dei na vida, no sentido de ensinar e de mostrar os caminhos e quais caminhos não seguir principalmente. Para mim, ter sucesso é conseguir investir em 1000 empresas. Aí sim eu vou dizer, missão cumprida, conseguir fazer. Não que seja o fim, mas eu vou buscar outros desafios. Então, sucesso para mim são desafios. Um cara como eu sou movido a desafio. Muita gente diz, o João, ele renasce das cinzas, muitas vezes quando eu tenho um grande problema, é porque eu tenho equilíbrio. Eu saio mais fortalecido de qualquer problema. Então eu não sofro com aquilo, eu não fico desesperado. O equilíbrio é a base de tudo. Então ter sucesso para mim é minha família tá feliz, meu trabalho tá ok, tá tranquilo, eu consegui fazer o que eu quero e fazer o que eu gosto. E no caso empresarial é investir em 1000 pessoas, em 1000 empreendedores. Você sabe o que é você fomentar a economia e investir em 1000 empresas? Isso para mim que é sucesso, é você gerar renda, gerar oportunidades para tantas pessoas. Porque o sucesso, entenda, não é na minha perspectiva, é na dos outros. Se eu ajudo as pessoas, elas vão voltar e vão me ajudar por consequência. Lembra que eu falei para você que é empreender uma missão sem fim? Sem saber exatamente qual é a missão. No meu caso, eu sei qual é a missão. Mas empreender para mim, é aquilo que eu disse, é aprender, servir, ganhar e compartilhar. É isso. Se você chega no estágio do compartilhamento, para mim é o sucesso.